A mensagem das estrelas. Capítulo 2. O grau de suscetibilidade às vibrações astrais. Quando julgamos um horóscopo, é de suma importância que levemos em consideração a posição social e etnológica do indivíduo, pois configurações de grande importância no horóscopo de um caucasiano instruído podem significar pouco ou nada no horóscopo de um trabalhador nativo não qualificado chinês e vice-versa. Esquecer tal fator nos levaria inevitavelmente a conclusões falsas, como nós explicaremos a seguir. É uma máxima mística que, quanto mais baixo um indivíduo estiver na escala de evolução, mais certamente ele responderá aos raios astrais. E, inversamente, quanto mais elevado um indivíduo na escala da realização, mais ele conquistará e governará suas estrelas, se libertando da dependência ou tutela das hierarquias divinas. Esse jugo, contudo, não foi imposto ao ser humano para refreá-lo desnecessariamente. Mas do mesmo modo que impedimos uma criança, na nossa vida cotidiana, de fazer coisas que desconhece e que poderiam machucá-la ou talvez invalidá-la por toda a vida, também somos contidos pelas hierarquias divinas por meio dos aspectos entre os astros, de modo a não nos machucarmos além do que possamos nos recuperar nas experiências da vida. Contudo, juntamente com essa orientação, existe, é claro, certo grau de livre-arbítrio, o qual cresce à medida que evoluímos. Entre nós, a criança possui, na verdade, pouquíssimo livre-arbítrio, estando sujeita não somente aos seus pais, mas também aos empregados da casa e a todos a quem esteja relacionada, todo mundo a controlando para o próprio bem dela. À medida que a criança cresce, esse cerceamento vai se moderando pouco a pouco, até que, com o passar dos anos, a criança aprenda a exercitar esse seu livre-arbítrio. Esse método é seguido pelas hierarquias divinas, no caso do ser humano. Na sua infância, a humanidade foi totalmente guiada pelas regras divinas, sem exercitar nenhum arbítrio. Portanto, deverás fazer isto ou não fazer. Eram as ordens impostas a ela e que deviam ser implicitamente obedecidas. Caso contrário, o descontentamento divino seria imediatamente mostrado por meio de manifestações enérgicas, como um recurso para impressionar a mente da humanidade infantil, tais como raios, trovões, terremotos e ocorrências de grandes pragas. Isso ocorria para a orientação coletiva da humanidade. Para a repressão individual havia as leis, os mandamentos e as regras rígidas. Tributos deviam ser pagos continuamente ao líder divino e oferecidos no altar como sacrifícios. E para cada infração à lei, um determinado sacrifício de bens materiais devia ser feito. Temor era a nota-chave dominante daquela dispensação, pois o começo da sabedoria é o temor do Senhor Deus. Esse regime prosseguia sob as condições astrais de Marte e da Lua, Marte sendo o lar dos espíritos luciferinos dominantes. Dava à humanidade a energia necessária para que a evolução pudesse ser realizada. Essa energia marciana era da maior importância, particularmente, é claro, nos estágios iniciais. A Lua, que é o lar dos anjos, sob o divino líder deles, Jeová, deu à humanidade em sua infância, aquele cérebro-mente como de criança, que é passível de ser governado e se curva facilmente perante a autoridade. Esses dois astros com Saturno eram os únicos raios astrais que afetavam a humanidade como um todo durante a época lemúrica, de modo que, se levantasse um horóscopo para qualquer pessoa daquele tempo, seria desnecessário considerar outros astros, pois ela não podia responder aos seus raios. Mesmo hoje, uma grande parte da humanidade ainda não evoluiu muito além daquele ponto.
Uma grande classe, particularmente entre aquelas que chamamos de raças inferiores, e mesmo as classes mais baixas do nosso mundo ocidental, são dominadas principalmente por esses raios astrais. Sob seus impulsos, essas duas classes atuam com infalibilidade automática em uma maneira específica, de forma que é possível predizer exatamente o que farão sob determinados aspectos desses astros, porque elas vivem inteiramente em suas emoções e raramente, se tanto, são suscetíveis às vibrações intelectuais de Mercúrio. Elas nem podem apreciar as emoções tais como as expressas por Vênus ou pela sua oitava, Urano. Tais pessoas respondem somente à natureza inferior, às paixões animais. Movem-se sob os impulsos de Marte e da Lua, com respeito ao sexo e à subsistência. Seus prazeres são da natureza a mais baixa e mais sensual. Elas vivem como animais em bando no físico e seus credos é comer, beber e se divertir. Seus desejos são dirigidos principalmente para vinho e amores, pois ainda não despertaram para o encanto da música. Nem a beleza teve ainda a oportunidade para encantar o coração selvagem, nesse estágio de desenvolvimento, porque isso provém dos raios de Vênus, que estão além dessas pessoas. Em tal estágio, a mulher é apenas um animal de carga e uma conveniência para o homem. Enquanto isso, o Pai Tempo, representado pelo planeta Saturno, marca a contagem e brande sobre elas o açoite da necessidade, a fim de impeli-los para a frente, nesse caminho evolutivo, retribuindo a cada um na época da colheita entre vidas com os frutos de seu trabalho. Quando o ser humano já cultivou as rudes virtudes da bravura, resistência física, etc., sonha na existência pós-mortem com novos campos para conquistar e vê onde fracassou e a razão de seus desejos frustrados por falta de ferramentas. Gradualmente, o raio marciano construtivo e a destreza de Saturno fertilizam o cérebro lunar, que ele está construindo, de maneira que, com o tempo, aprende a fazer as toscas ferramentas necessárias à realização de suas ambições primitivas. Mesmo atualmente, vemos os mesmos traços de caráter hábil, as mesmas técnicas primitivas manifestadas nas raças inferiores, e por meio delas, com o propósito de irrigar a terra, extrair minério ou moer grãos. Todos aqueles primeiros instrumentos resultaram dos raios astrais de Saturno, da Lua e de Marte, influenciando o cérebro primitivo da humanidade infantil. Um pouco adiante, no caminho evolutivo, na época Atlante, os senhores de Vênus e os senhores de Mercúrio vieram à Terra, com o objetivo de dar um impulso no desenvolvimento mental e emocional. A tarefa de Vênus era combater as emoções inferiores e elevar a rude paixão animal de Marte ao mais terno e mais belo amor de Vênus. Devia acrescentar beleza à força, e para alcançar aquele ideal, os senhores de Vênus estimularam as artes plásticas, a pintura e a escultura. Tais artes não eram ensinadas aos seres humanos comuns daquela época. Os ideais que precisam ser desenvolvidos numa raça são sempre ensinados primeiramente aos mais avançados, em um templo de mistério. E naquela época a iniciação não incluía instrução espiritual, mas consistia em educação nas artes liberais. A escultura ensinava como o belo pode ser incorporado à forma física. Chamava atenção para o corpo, tornava um ideal as suaves linhas curvas. O resultado está agora incorporado ao nosso próprio corpo, pois, compreenda-se bem, numa escola de mistério, um ideal não é ensinado hoje simplesmente para ser esquecido amanhã ou na geração seguinte. Mas ideais são inculcados para que, com o tempo, eles se tornem parte da própria vida, da alma e corpo de uma raça. Compare o corpo de raça do ser humano civilizado moderno com o do indiano, do australiano ou do Hottentot, etc. E verá que nele a beleza foi, de fato, acrescentada à força. Pode-se argumentar que estamos degenerando, se comparados ao que mostram as artes helênicas,
Mas isso positivamente não está acontecendo, mesmo porque ainda não alcançamos esse ideal tão elevado. Na Grécia Antiga, os templos de mistério ocupavam uma posição muito mais proeminente do que hoje. A forma bonita era idolatrada em detrimento da mente. Não obstante se constatar o fato de que a Grécia teve um Platão e um Sócrates. Os senhores de Mercúrio, que tinham a incumbência de desenvolver a mente, à época em que os senhores de Vênus exerciam sua grande influência sobre as emoções, não foram então capazes de causar uma impressão universalmente forte na humanidade primitiva. Sabemos muito bem que mesmo hoje é difícil pensar, ao passo que é fácil se entregar às emoções. Hoje em dia, a classe média do Ocidente está muito mais adiantada do que os gregos antigos, em virtude da influência desses dois raios planetários em nossas vidas. A mulher naturalmente sobressai na faculdade altamente imaginativa de Vênus, devido à sua participação na função criadora, que ajuda a moldar o corpo da raça. Por isso, a sua silhueta possui as curvas graciosas que naturalmente expressam a beleza, ao passo que o homem possui um intelecto de conhecimento mundano, estimulado pelos senhores de Mercúrio, que é o expoente da razão e o agente criador do progresso físico no trabalho do mundo. Sempre almejamos, admiramos e aspiramos aquilo que nos falta. Nos dias de selvageria, quando golpes e pontapés era seu pagamento diário, a mulher ansiava pelo carinho do seu senhor. O raio de Vênus lhe deu a beleza e a fez adepta aos artifícios femininos que conquistaram o coração masculino, de modo que agora o homem desempenha o papel de protetor, sob o pretexto de que a mulher não é mentalmente competente. Entretanto, ele está se tornando aquilo que admira nela. Ele está mais gentil e afável. Vênus está conquistando Marte, mas a ilusão da superioridade intelectual de Mercúrio precisa de outra influência para conquistá-lo. Agora a mulher está suprindo isso por meio de sua aspiração, do mesmo modo que ela dominou a brutalidade marciana através da beleza de Vênus. Assim também ela vai se libertar da escravidão mercuriana pela intuição uraniana. Para o ser humano primitivo, impelido pelo aguilhão da necessidade saturnina, quando não pela luxúria e pelas paixões animais de Marte e Lua, o mundo parece sombrio. O medo é a nota-chave de sua existência. O medo dos animais, o medo dos outros seres humanos, o medo das forças da natureza, medo de tudo ao seu redor. Ele precisa estar sempre atento e em alerta. A vigilância é eternamente o preço de sua segurança. Contudo, quando a evolução o torna mais sensível às influências de Vênus e Mercúrio, esses abrandam suas emoções e clareiam sua mentalidade. Ele começa a olhar o amor e a razão como fatores na vida. O Sol também começa a iluminar sua visão da vida e o brilho na natureza do ser humano. Durante essa fase evolutiva, parcialmente dispersa as sombras de Saturno. Assim, gradativamente, à medida que o ser humano evolui e se torna mais sensível à música das esferas, na harpa celestial, uma corda após outra toca um acorde semelhante na alma humana e a faz sensível às suas vibrações, de forma que, do mesmo modo que um diapasão, quando tocado, desperta a música em outros diapasões do mesmo tom, a uma distância razoável. Assim também os planetas em nosso sistema solar, na sucessão evolutiva, tocaram vários acordes que encontraram eco no coração humano. No entanto, as cordas da lira celestial de Apolo não estão todas em harmonia. Algumas se encontram em verdadeira dissonância, de maneira que, enquanto o ser humano responde a algumas, ele permanece necessariamente, pelo menos em parte, indiferente às outras. De fato, antes de poder responder perfeitamente aos raios de Vênus, é necessário que o ser humano domine Marte em um grau considerável e mantê-lo sob controle, de maneira que alguns indesejáveis traços marcianos de sua natureza sejam suplantados, enquanto outros que possam ter valor sejam preservados.
O amor de Vênus, que tudo deseja àqueles que ama, não pode conviver lado a lado no coração com o raio de Marte, que requer todas as coisas para si próprio. Por conseguinte, o ser humano primitivo precisa aprender a se dominar, em certa medida, a fim de poder se tornar o mais civilizado ser humano da família dos tempos modernos. Sob os desenfreados e apaixonados raios de Marte e da Lua, os pais põem crianças no mundo e as deixam entregues a si mesmas. Quase como fazem os animais, já que são produtos da paixão animal. As fêmeas são compradas e vendidas como um cavalo ou uma vaca, ou são tomadas à força. Até mesmo em tempos mais recentes, já na obscura época medieval, o cavaleiro costumava muitas vezes tomar sua noiva pela força das armas. Praticamente do mesmo modo que entre os animais os machos lutam pela posse da fêmea nos períodos de acasalamento. Vemos então que o primeiro passo rumo à civilização exige que o ser humano domine um ou mais dos planetas, pelo menos até certo ponto. A paixão desenfreada, como a gerada pelos raios do primitivo Marte, não é mais permitida sob o regime da civilização moderna. Nem é mais admissível o princípio de que força é direito, exceto nas guerras, quando voltamos ao barbarismo. A qualidade da bravura física de Marte, que em certo período era tida como uma virtude para atacar a outros e roubar propriedades, não é mais admirada no indivíduo. Ela é punida de diversos modos, de acordo com a lei, embora seja ainda válida quando se trata de nações que entram em guerra, as quais agem sob esse impulso primitivo com propósitos de expansão territorial. Contudo, como dissemos, Marte foi dominada em grande parte na vida civil e social para que o amor de Vênus pudesse tomar o lugar da paixão de Marte. Como dissemos acima, os filhos do ser humano primitivo eram deixados entregues a si mesmos, tão logo houvesse aprendido a se defender nas lutas físicas. Com o advento de Mercúrio, outro método foi introduzido. A batalha da vida hoje em dia não é mais travada somente com armas físicas. O cérebro, mais do que os músculos, determina o sucesso. Consequentemente, o período de educação foi sendo dilatado à medida que a humanidade avançava, visando principalmente uma realização mental, pois os raios de Mercúrio acompanham o desenvolvimento de Vênus na civilização moderna. Assim, o ser humano vê a natureza de um prisma mais iluminado, quando aprende a responder ao Sol, a Vênus, Mercúrio, Marte, Lua e Saturno, mesmo que em grau muito reduzido. Contudo, embora esses vários estágios da evolução tenham gradualmente submetido o ser humano ao domínio de um número de raios astrais, o progresso foi unilateral, pois esse domínio fomentou apenas os interesses em coisas sobre as quais ele tem direito de propriedade, seu negócio, sua casa, sua família, seu gado, sua fazenda, etc. Tudo de vital importância e precisando de cuidados. Suas posses devem ser aumentadas, se possível, não importando o que aconteça aos bens, à família, etc., dos outros, que absolutamente não lhe interessam. Entretanto, antes que possa alcançar um estágio mais avançado de evolução, é necessário que esse desejo de se apoderar das terras e de retê-las para si deva dar lugar a um desejo que beneficie seus semelhantes. Em outras palavras, o egoísmo deve dar lugar ao altruísmo, e assim como Saturno, brandindo sobre ele o açoite da necessidade em seus dias primitivos, trouxe-o até seu atual estágio de civilização. Do mesmo modo, também Júpiter, o planeta do altruísmo, está destinado a erguê-lo da condição de ser humano à condição de super-homem, onde ele estará sob o raio de Urano, no que tange a sua natureza emocional, quando a paixão gerada por Marte será substituída pela compaixão e quando a consciência infantil de origem lunar será substituída pela consciência cósmica do raio netuniano. Portanto, o advento do raio jupiteriano em nossa vida marca um avanço muito destacado no desenvolvimento humano. Conforme nos ensina o livro O Conceito Rosa Cruz do Cosmos,
Estamos a ponto de avançar do nosso atual período terrestre para o período de Júpiter. E, entretanto, o raio jupiteriano marca aquele estágio elevado de altruísmo, que será então um fator proeminente em nossas relações mútuas. E será compreendido de imediato que, antes de podermos realmente responder aos raios de Júpiter, precisamos cultivar o altruísmo a um tanto e dominar o egoísmo proveniente da força racional de Mercúrio. Aprendemos a dominar algumas das influências de Marte e da Lua, mas podíamos também ter aprendido a dominar algumas das influências inferiores de Mercúrio e Vênus, pois quanto mais as dominarmos, mais capazes seremos de responder às forças vibratórias superiores que emanam desses astros. Se nos esforçarmos com afinco, um dia seremos capazes de dominar até mesmo a influência mais elevada do amor de Vênus, que sempre se prende a um objeto possuído por nós. Amamos nossos filhos porque são nossos. Amamos nossos maridos e esposas porque nos pertencem. Orgulhamo-nos, orgulho venusiano, de suas características morais. Orgulho mercurial, de suas realizações, embora Cristo estabeleceu uma norma mais elevada. Se alguém vem a mim e não deixe seu próprio pai e mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. A ideia de que devemos negligenciar nossos pais e mães ou de que devemos odiá-los para podermos segui-lo esteve longe de passar pela sua mente. É claro, mas pai e mãe são apenas corpos. A alma que habita o corpo do seu pai e de sua mãe é que deve ser amada, não o simples invólucro físico. Nosso amor deveria ser o mesmo, seja a pessoa velha ou jovem, feia ou bonita. Devemos buscar a beleza da alma, buscar o relacionamento universal entre todas as almas, sem que importe tanto o relacionamento entre os corpos. Quem são minha mãe e meus irmãos? Disse Cristo, e apontou para seus discípulos, aqueles que eram um só com ele em sua grande obra. Com efeito, eles estavam mais perto dele do que qualquer irmão poderia estar, em virtude do mero relacionamento físico. Essa atitude constitui um passo adiante em relação ao amor de Vênus, que enfatiza os invólucros físicos dos entes amados e não considera a alma que está em seu interior. Por outro lado, o amor jupiteriano reconhece somente a alma, independentemente do corpo que ela usa. A fase mercurial ou racional da mentalidade também é modificada em razão da sensibilidade ao altruístico Júpiter. E aqui o cálculo frio fica fora de cogitação. Aquele que sente o raio expansivo de Júpiter é generoso em tudo, do princípio ao fim. Permanentemente, generoso no que se refere às suas emoções, ao seu amor, generoso no que diz respeito a todas as coisas do mundo. Uma pessoa jovial é uma expressão adequada. Ele é sempre bem-vindo e amado por todos aqueles que encontra, porque não irradia o egoísmo comum, mas o desejo de beneficiar os outros, que em nós desperta uma sensação de confiança, sensação diametralmente oposta àquela que sentimos instintivamente quando entramos em contato com uma pessoa Saturno-Mercúrio. É uma questão de experiência real que os astrólogos dotados com a visão espiritual, que os raios astrais de cada pessoa produzem certas cores em sua aura, além da cor básica que identifica a raça a qual o indivíduo pertence. O ser humano, com os pobres e doentios tons azuis da combinação Saturno e Mercúrio, deve ser digno de compaixão e não censurado pela avareza e melancolia que são sua constante atitude mental. Ele vê tudo no mundo através do espelho áurico que ele criou ao seu redor. Ele sente que o mundo é frio, duro e egoísta e que, portanto, é preciso que ele seja ainda mais egoísta e frio, a fim de se proteger. Por outro lado, quando vemos o divino raio azul de Júpiter, tingido talvez com o delicado ouro da natureza uraniana,
percebemos o quanto a visão de tão nobre indivíduo é diferente do modo sórdido com que o outro vê as coisas. Mesmo os que possuem a mais fraca tonalidade jupiteriana estão num mundo repleto do brilho do sol, de flores desabrochando, vendo o todo da natureza colorido e alegre. E, ao contemplarem o mundo através dessa atmosfera, eles atraem de outras fontes uma resposta semelhante, do mesmo modo que o diapasão já mencionado faz vibrar outro diapasão do mesmo tom. Depois do que foi dito, não será difícil compreender que as características uranianas, nas quais o amor se converte em compaixão, proporcionam uma sabedoria que não depende da razão, um amor que não se prende a um objeto único, mas inclui tudo que vive, se move e tem o seu ser com características semelhantes às que serão desenvolvidas pela humanidade durante o período de Vênus, quando o amor perfeito substituirá todo medo, quando o ser humano dominará todos os aspectos inferiores de sua natureza, e o amor será tão puro quanto é universal o seu alcance. Quando essas vibrações uranianas são sentidas por antecipação na vida superior por meio da aspiração, há o grande perigo de rompermos os grilhões da lei e do convencionalismo, antes de estarmos realmente preparados para nos governar segundo a lei do divino amor, de desrespeitarmos as leis que são do mundo, de não darmos a César o que é de César, em obediência ou dinheiro, de não sermos cuidadosos em evitar a presença do mal, de pensarmos que já superamos em muito estágio da humanidade comum, que podemos viver como super-humanos, de que a paixão de Marte, em nosso caso, se converta em compaixão uraniana, que é assexuada. Com tais equívocos, muitas pessoas que se esforçam em seguir o caminho desprezam as leis do matrimônio, passando a se relacionar como almas gêmeas e afinidades. Elas sentem o raio uraniano, mas não podem responder totalmente à sua sublime pureza e, portanto, experimentam uma falsa sensação venusiana que normalmente termina em adultério e perversão sexual, de modo que, em vez da natural paixão animal de Marte, ela se transmuta na compaixão de Urano e, de fato, degenera em algo muito pior que a completa expressão sexual dos raios marcianos, levada a efeito de maneira franca e apropriada. Esse é um perigo que não se pode evitar completamente e compete a cada um que se esforça em viver a vida superior não tentar almejar os raios uranianos até que esteja, primeiro, completamente imbuído das vibrações altruísticas de Júpiter. Pois aqueles que têm aspirações elevadas e que depois caem, trazem mais desgraça para o mundo do que aqueles que não almejam o suficiente. O orgulho vem antes da queda. É um provérbio antigo e muito verdadeiro, que cabe a cada um de nós guardar de cor. Cristo participou das bodas de Canaã. O matrimônio é uma instituição cristã regular e deve existir até que seja abolido no reino que há de vir. Lá nossos corpos não se desgastarão, pelo que não mais haverá necessidade do matrimônio para gerar outros novos corpos. Que seja também entendido que o ministro que realiza o matrimônio não pode realmente casar as pessoas. Portanto, a presença da harmonia básica para o verdadeiro matrimônio deve ser determinada antes da cerimônia do matrimônio. Como vimos acima, Marte, Vênus e Urano marcam 3 estágios no desenvolvimento emocional do ser humano. Durante o estágio em que ele é suscetível somente a Marte, a paixão animal reina suprema e ele busca desenfreadamente a gratificação de todos os seus desejos inferiores na relação sexual com o semelhante, principalmente com o sexo oposto, durante o estágio em que se torna suscetível aos raios de Vênus. O amor lhe abranda a brutalidade dos desejos e as paixões animais são, de algum modo, controladas. Sob as influências superiores desse planeta, ele se dispõe até mesmo a se sacrificar a si próprio e aos seus desejos para o bem e o conforto daqueles a quem ama. Quando evolui a ponto em que pode sentir os raios de Urano, a paixão de Marte se volta gradativamente para a compaixão.
Aqui o amor de Vênus, que é dirigido somente a uma pessoa em particular, se torna tão abrangente que abarca toda a humanidade, não importando o sexo ou qualquer outra distinção, pois se trata do divino amor de alma para alma, o qual está acima de todas as considerações materiais de qualquer natureza. A mentalidade também evolui através de 3 estágios, de acordo com a suscetibilidade da pessoa às vibrações da Lua, de Mercúrio e de Netuno. Enquanto o ser humano for suscetível apenas à influência lunar, será como uma criança, facilmente guiada pelos poderes superiores que o conduzem através dos vários estágios mencionados nos capítulos anteriores. Sob o raio planetário de Mercúrio, ele desenvolve gradualmente seus poderes intelectuais e se converte em um ser racional. E como tal, é posto sob a lei da causa e efeito, considerado responsável por suas próprias ações, de maneira que pode colher o que semeou, e assim aprender as lições que a vida humana tem para lhe ensinar no atual regime. Sendo inexperiente, comete erros em quaisquer das direções indicadas pelas aflições de Mercúrio em seu horóscopo e, consequentemente, sofre a correspondente punição em sofrimento e dificuldades. Se não tiver inteligência para raciocinar sobre a conexão entre os seus erros e as tristes experiências consequentes deles durante sua vida, o panorama da vida que se desenrola no estado pós-mortem torna isso claro e deixa com ele essa essência de sentimento correto, conhecida como consciência. Essa consciência o impede de repetir erros passados, já que o sentimento gerado se torna bastante forte para contrabalançar uma tendência a ceder à particular tentação que causou seu sofrimento. Assim, o indivíduo gradativamente desenvolve uma consciência espiritual que está acima e além do raciocínio humano, mas a qual, não obstante, também está conectada à razão, e de tal modo que, quando o resultado é alcançado, o ser humano que possui essa consciência cósmica sabe por que esse fato é e deve ser assim, ou por que deve executar uma certa ação. Essa consciência cósmica é desenvolvida sob o raio de Netuno e difere daquele correto sentimento intuitivo desenvolvido sob o raio de Urano, no fato muito importante de que, ainda que a pessoa que desenvolveu a qualidade intuitiva de Urano chegue à verdade instantaneamente, sem necessidade de pensar e raciocinar sobre o assunto, ela é incapaz de dar qualquer coisa além do resultado. Isso é, não consegue conectar as várias etapas da sequência lógica, por meio das quais o resultado final foi alcançado. Todavia, o ser humano que desenvolve a faculdade neptuniana também tem a resposta imediata para qualquer pergunta e é capaz de dar a razão pela qual aquela é a resposta adequada e certa. A faculdade da intuição, construída desde a base da paixão marciana, através do estágio do amor venusiano e do raio da compaixão uraniano, depende da capacidade da pessoa envolvida para sentir muito intensamente. Pelo amor e pela devoção, o coração se sintoniza com todos os outros corações do universo e, desse modo, conhece e sente tudo o que pode ser conhecido e sentido por qualquer outro coração no universo, compartilhando assim da onisciência divina que une nosso Pai no céu a seus filhos. E por meio do toque direto que vai do coração a coração, com aquela onisciência, a pessoa obtém as respostas de todos os problemas com que se depare. Os seres humanos mais nobres de todos os tempos, os santos cristãos da mais transcendente espiritualidade, alcançaram seu maravilhoso desenvolvimento por meio dos raios espirituais desse planeta, em virtude do intenso sentimento de unidade com o divino e com tudo que vive e respira no universo. Mas há outros que não são assim constituídos, não sendo, pois, capazes de trilhar aquele caminho. Esses, por meio da Lua, de Mercúrio e de Netuno, desenvolveram seu intelecto e alcançaram os mesmos resultados e o mesmo poder de idealização netuniana. Esse é um ponto muito importante e é só revelado nos ensinamentos da sabedoria ocidental, pois, embora tenha sido ensinado anteriormente que o espírito se envolve na matéria
e desse modo se cristaliza na forma que depois desenvolve, os ensinamentos da sabedoria ocidental nos dizem que existe, além disso, um terceiro fator no avanço universal, a saber, a epigênese, a faculdade pela qual o espírito pode escolher um rumo que ao mesmo tempo é novo e independente daquele que seguia antes. Nós vemos a expressão disso em todos os reinos relativos à forma, mas no reino humano, a epigênese se expressa como gênio, como um instinto criador que torna o ser humano mais próximo ao divino do que qualquer outra de suas conquistas. Isto é desenvolvido sob o raio de Netuno, quando esse planeta está bem posicionado no horóscopo. Naturalmente, há também coisas como o gênio mau, uma faculdade destrutiva desenvolvida sob um Netuno afligido. Somente as pessoas mais sensíveis no mundo sentem os raios de Urano e de Netuno na atualidade. Para sentir tais vibrações, a conexão entre o corpo denso e o corpo vital, que é feito de éter, deve ser bastante frouxa, pois quando esses dois veículos estão firmemente interligados, a pessoa sempre tende para o materialismo, não podendo responder às vibrações mais elevadas e sutis do mundo espiritual. Mas, quando os raios estelares desses dois planetas se projetam sobre uma pessoa cujo corpo vital está frouxamente conectado ao corpo denso, temos aquele que é chamado de sensitivo. No entanto, a direção e qualidade dessa faculdade dependem do posicionamento e dos aspectos dos dois planetas em questão. Aqueles que particularmente se acham sob o domínio de um aspecto adverso do raio de Urano geralmente desenvolvem as mais indesejáveis fases da clarividência e de mediunidade. Tornam-se facilmente presas de entidades do mundo invisível, as quais não têm nenhuma consideração pelo desejo de suas vítimas, mesmo que essas pudessem protestar debilmente. Tais médiums são geralmente usados em simples comunicação de transe, e nos poucos casos conhecidos pelo autor tiveram as vidas belas e felizes, em virtude de crerem implicitamente nos espíritos que as dominavam. Nesses casos, os espíritos controle eram de uma classe melhor que aquela dos que geralmente conhecemos. Mas assim como essa faculdade uraniana é construída através de Marte e Vênus, a paixão é proeminente em tais naturezas, de maneira que, sob a influência de espíritos obsessivos, muitas dessas pessoas são levadas à imoralidade completa. O vampirismo e outras práticas infames semelhantes são também engendradas pelo uso pervertido do raio uraniano em médiums. Pode-se dizer que Netuno representa os mundos invisíveis nos seus aspectos mais benéficos, e nos aspectos que estão sob os raios adversos desse planeta são, portanto, postos em contato com os mais indesejáveis ocupantes dos mundos invisíveis. A obsessão real, pela qual o possuidor de um corpo é despojado de seu veículo, ocorre sob o raio de Netuno. E nenhuma sessão de materialização se poderia efetuar não fora essa vibração estelar. A magia branca ou negra jamais pode ser posta em prática, a não ser sob e por causa dessa vibração netuniana. Fora da influência desse raio, tudo é teoria, especulação e literatura. Portanto, os iniciados de todas as escolas de mistérios, clarividentes espirituais, que têm pleno controle de suas faculdades, e os astrólogos são sensíveis ao raio de Netuno, em graus variáveis. O mago negro e o hipnotizador, seu irmão gêmeo, dependem também do poder desse raio estelar para uso em suas práticas nefastas. O nível mais elevado de desenvolvimento humano atualmente, ou seja, o desenvolvimento da alma que é realizado nos templos de mistérios por meio da iniciação, é resultado direto do raio de Netuno, pois assim como as configurações adversas sujeitam os seres humanos às investidas das entidades invisíveis,
Também as configurações benéficas de Netuno são particularmente necessárias para capacitar um indivíduo que desenvolva pela iniciação todos os seus poderes da alma e a se tornar um agente consciente nos mundos invisíveis. Lembremos-nos, no entanto, que as configurações benéficas ou adversas não são o resultado do acaso ou da sorte, mas são o produto de nossos próprios atos passados. O horóscopo, o que ganhamos nas nossas vidas passadas e, portanto, o que merecemos na vida presente. Além disso, devemos sempre nos lembrar que as estrelas impelem, mas não compelem. Porque se um homem ou uma mulher tem uma configuração adversa de Netuno ou Urano, não significa que deva ficar sujeito ativamente à má mediunidade ou à magia negra, tornando a sua própria vida mais difícil no futuro. A oportunidade de fazê-lo e a tentação virão em determinados momentos, quando os marcadores celestiais do tempo apontarem para a hora exata no relógio do destino. Então será a hora de se manter firme no bem e no correto. Sendo alertado por meio de um conhecimento de astrologia, ele também se prevenirá e pode superar mais facilmente quando tal aspecto culmine. Assim, vemos que o ser humano é sensível aos raios astrais de um grau crescente, à medida que avança através da evolução. Mas quanto mais espiritualmente evoluído se torna, menos ele permitirá que os astros o dominem, enquanto a alma mais jovem é arrastada irresistivelmente pela maré da vida em qualquer direção que as vibrações astrais a impelem. É a característica da alma avançada manter o curso verdadeiro, a despeito das vibrações astrais. Entre esses dois extremos existem naturalmente todas as gradações, umas sensíveis aos raios de um astro, algumas aos de outro. O barco da vida dos homens e das mulheres é frequentemente impelido para os rochedos das tristezas e dos sofrimentos. Isso para que eles possam aprender a desenvolverem dentro de si mesmos a força de vontade que finalmente os libertem de todo o domínio das estrelas regentes. Como disse o grande místico Goethe, de todo o poder que mantém o mundo agrilhoado, o ser humano se liberta quando o autocontrole é conquistado. E pode-se perguntar, teremos percorrido toda a escala de vibrações quando houvermos aprendido a responder a todos os 7 planetas que estão representados no mito como as 7 cordas da lira de Apolo? Em outras palavras, é Netuno a vibração mais elevada a que ainda devemos responder? Os ensinamentos da sabedoria ocidental nos dizem que ainda existem mais 2 planetas no universo, os quais serão conhecidos no futuro e influenciarão no desenvolvimento de qualidades de natureza tão transcendental que não as podemos compreender por enquanto. O número de Adão, ser humano ou humanidade, é 9, e há 9 degraus na escada estelar pela qual ele está ascendendo a Deus. Até o momento subiu apenas 5 desses degraus: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. E nem mesmo as vibrações desses ele por algum meio aprendeu. Urano e Netuno estão aos poucos entrando em nossas vidas. Eles não se tornarão ativos do mesmo modo e grau como, por exemplo, a Lua e Marte o são presentemente, até que muitas eras se tenham passado. No entanto, mesmo que tenhamos aprendido a lhes responder, existem mais 2, a respeito dos quais conheceremos algo mais tarde. É a opinião dos autores que esses provavelmente não são sentidos por ninguém, exceto por aqueles formados numa escola de mistérios maiores e pelos hierofantes dessa sublime instituição. Concluindo esse artigo sobre suscetibilidade do ser humano e as vibrações astrais, nos reportemos ao artigo sobre luz, cor e consciência do livro Os Mistérios Rosacruzes. Verdadeiramente, Deus é uno e indivisível. Ele contém em seu ser tudo o que é,
da mesma forma que a luz branca inclui todas as cores, mas ele aparece em manifestação tríplice, assim como a luz branca se refrata em 3 cores primárias: azul, amarelo e vermelho. Onde quer que vejamos essas cores, elas simbolizam o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esses 3 raios primários da vida divina se difundem ou são irradiados pelo Sol e produz a vida, a consciência e a forma. Em cada um dos 7 portadores de luz, os planetas que são chamados os 7 espíritos diante do trono, seus nomes são Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno e Urano. A lei de Bode prova que Netuno não pertence ainda ao nosso sistema solar e indicamos ao leitor o livro Astrologia Científica e Simplificada, escrita pelo autor do presente trabalho, para a demonstração matemática dessa afirmação. Cada um dos 7 planetas recebe a luz do Sol em proporções diferentes, de acordo com a sua proximidade da órbita central e a constituição de sua atmosfera, e os seres em cada um deles, de acordo com o seu estado de desenvolvimento, têm afinidade com alguns dos raios solares. Os planetas absorvem a cor ou as cores que lhes são harmônicas e refletem as restantes sobre os outros planetas. Esses raios refletidos levam consigo um impulso da natureza dos seres com os quais estiveram em contato. Desse modo, a luz e a vida divinas chegam a cada um dos planetas, quer diretamente do Sol, quer refletidas pelos 6 planetas irmãos. De modo semelhante à brisa do verão, que, tendo passado pelos campos em flor, leva suas asas silenciosas e invisíveis à fragrância mesclada de uma multidão de flores. Assim como também as influências sutis do jardim de Deus nos trazem os impulsos reunidos de todos os espíritos planetários. E nessa luz multicor, nós vivemos, nos movemos e temos o nosso ser. Os raios que vêm diretamente do Sol são produtores da iluminação espiritual. Os raios refletidos dos outros planetas aumentam a consciência e o desenvolvimento moral, e os raios refletidos pela Lua proporcionam o crescimento físico. Contudo, como cada planeta só pode absorver uma quantidade determinada de uma ou mais cores, de acordo com o estado geral de sua evolução lá, assim cada ser sobre a Terra, seja mineral, vegetal, animal ou humano, só pode absorver ou assimilar uma determinada quantidade dos diversos raios projetados sobre a Terra. O restante não o afeta, nem lhe causa sensação nenhuma. Do mesmo modo que o indivíduo totalmente cego não tem consciência da luz e da cor que existem em volta dele. Portanto, cada ser é afetado distintamente pelos raios estelares. E a ciência da astrologia, uma verdade fundamental na natureza, é de enorme benefício na obtenção do crescimento espiritual.